Oi, tudo bem? Começando o Alesp Conecta de hoje. Você sabe, aqui no Alesp Conecta a gente leva sempre para quem vê e nos ouve aqui na Rede Alesp um tema importante que está rondando a sociedade. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui no Alesp Conecta com a gente, é o Dr. Ivo Dall'Acqua, ele é vice-presidente da FEComércio de São Paulo. Dr. Ivo, bem-vindo ao Alesp Conecta, tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado. Obrigado pelo convite e estamos aqui às ordens para tentar cumprir a nossa parte e fazer o nosso papel. A FEComércio sempre muito solícita com a gente aqui na Rede Alesp, sempre participando da nossa programação e nos ajudando a levar para a população temas importantes. Doutor, nós líamos há pouco tempo no site da FEComércio sobre a prorrogação, né, dos prazos para suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada e salário. A gente sabe que é um tema muito importante, é um tema que foi muito discutido ao longo desses últimos meses da pandemia, né? Primeiro, eu queria que o senhor dissesse para a gente qual que é a posição da FEComércio para essa prorrogação dos prazos de suspensão de contrato de trabalho. Bem, contextualizando tudo, Sim. Foi uma medida muito importante. No primeiro momento, inclusive até pouco compreendida, porque, na verdade, eu creio que toda a sociedade, de certa forma, se sentiu insegura, houve um certo pânico com relação ao que iria acontecer no trabalho, no emprego, nas vidas das pessoas. E, normalmente, as medidas governamentais acabam sendo um pouco defasadas, mas nesse caso específico, o governo trabalhou bem e rápido, alocou uma verba considerável, publicou rapidamente a medida provisória que deu o norte, e justamente essa medida provisória foi das três vinculadas à questão da pandemia, foi a que andou no Congresso. Ela teve uma recepção interessante, e na própria conversão em lei, na 14020, já ficou consignada a possibilidade da prorrogação das medidas, e o que trouxe uma certa tranquilidade. E da nossa parte, eu quero fazer aqui uma menção específica aos sindicatos representantes, não só dos comerciários, mas das demais categorias que são vinculadas ao nosso plano, que prontamente responderam a isso. Nós pudemos fazer aditivos às nossas convenções coletivas e, pelo menos no que tange ao Estado de São Paulo, essas coisas fluíram muito bem. Bom, foram alocados recursos da ordem de 57 bilhões de reais para poderem fazer aquela compensação financeira prometida pelo Poder Público Federal para o caso da necessidade de complementação, no caso de redução de jornada e redução de salário. E nós tivemos duas surpresas. Quando eu digo nós, é que, por coincidência, eu participo como representante da Confederação Nacional do Comércio, do Conselho Nacional do Trabalho e do CODEFAT. A preocupação com o CODEFAT é que, se nós tivéssemos um volume de desemprego proporcional ao que se imaginava, os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador não seriam suficientes. Agora, esses recursos para a complementação dos acordos, ou individuais ou coletivos, de redução de jornada e salário, já vieram do Tesouro, alocados especificamente para isso, e tiveram uma grande receptividade. E do ponto de vista econômico, foi muito interessante, tanto para empregadores, que tiveram uma certa tranquilidade para essa passagem, digamos, porque na realidade foi uma passagem. Foi como o Mar Morto, a gente esperando o Mar Morto abrir para os escravos voltarem à Terra Prometida.
e porque nós não sabíamos o que iríamos encontrar ao final da caminhada. E esses recursos foram mais benéficos porque a participação individual em cada contrato era pequena, era equivalente a 20% ia ser pago no caso de alocação do seguro-desemprego. Ao mesmo tempo, as empresas não tiveram que demitir, isso teve um efeito extraordinário, e por incrível que pareça, houve a possibilidade da prorrogação das medidas sem necessidade de alocação de recursos extras, porque os 57 bilhões, eles tiveram uma utilização nos 2 primeiros meses da ordem de menos de 30%. E com isso, certo, houve essa possibilidade da prorrogação. Veja, nós tivemos, num primeiro momento, 11 milhões tanto de suspensão de contrato, como de redução de jornada e redução de salário com a complementação. E hoje, o número acumulado de acordos, em face da possibilidade da prorrogação, mesmo em caso de intermitência, por exemplo, contratos que foram suspensos por 60 dias, o trabalhador retornou, e aí ele teve que ser afastado ou suspenso novamente, nós chegamos hoje ao número de 19 milhões de acordos dessa ordem. Significa que evitou-se uma tragédia social, porque, pense bem, 19 milhões representam quase 50% do estoque de contratos de trabalho formal via CLT. Então, e uma coisa que parece que, na contramão do que andou ocorrendo nesse país recentemente, que as opiniões são muito extremas e muito radicais, houve uma assertividade construtiva da parte de todos. Representações de trabalhadores, representações empresariais e poder público. Sim. Isso foi... Eu considero isso mais do que uma brisa, eu considero isso uma oxigenação positiva no sentido da concertação social que a gente tem tanta necessidade. Pois é, e a gente fala, já ouviu muito falar sobre a saúde financeira, né, das empresas e tudo mais. Como o senhor disse na sua análise agora inicial, vocês, quer dizer, na verdade todos nós não sabíamos desde o início da pandemia o que seriam os próximos meses, né? E principalmente nessa questão das empresas, dos empregadores, de como conseguiriam manter esses empregos, porque as pessoas também necessitam deles para viver, né? Você se preocupa também com a saúde financeira da sua empresa, mas você se preocupa também com os seus colaboradores e com os seus empregados. Só lembrando, foi prorrogada até o dia 31 de dezembro, com um novo decreto presidencial no mês passado, em outubro, não é? E assim... Lendo aqui também a nota da FEComércio, né, vocês colocam que essa flexibilização é muito importante justamente isso, para a saúde dessas empresas e para que essas empresas continuem mantendo o trabalhador nas empresas. Eu acho que talvez o nosso papel seja deixar claro, né, nós como imprensa, deixar claro para quem está ouvindo, vendo a gente, que redução é uma coisa, né? Quando você dispensa o empregado a outro. Reduzir, claro que ninguém quer ter seu salário reduzido, óbvio, mas é um meio de sustentabilidade, vamos dizer assim, né, doutor? Se eu posso dizer um português aqui mais claro. Não, é verdade. Não é nem a questão da sustentabilidade. Uma coisa mais importante é a trajetória dentro da empresa. Porque demitir, além de desagradável, ninguém gosta de demitir. É caro. E recontratar é mais caro ainda. Por quê? Você não vai recontratar a mesma pessoa com a mesma experiência, com a mesma vinculação dentro dos processos da sua empresa. Seja qual for o ramo de atividade. Mesmo
nas questões mais simples. A questão da solidificação do vínculo é muito importante. E, infelizmente, nós temos ainda no Brasil, mesmo com os processos de demissão sendo onerosos e tudo mais, nós temos uma rotatividade muito alta nos postos de trabalho, principalmente naquelas funções onde haja uma menor exigência de competência técnica. E essa rotatividade acaba sendo negativa, tanto para o trabalhador como para a empresa. Então, a preservação do emprego é uma forma de investimento. E é um investimento de retorno garantido. O que eu percebo hoje, olhando a coisa de forma muito geral, é que esse período de dificuldade andou nos ensinando muita coisa. As relações, nesse sentido, melhoraram. Houve mais interatividade entre trabalhadores e empregadores. Isso é muito importante. Isso é de um valor inestimável. Você não tem como valorar em termos financeiros. Você tem que valorar em termos exatamente da justificação do capital social e do comprometimento da entrega. Eu acredito que nós vamos ter, passado esse período, um resultado de produtividade muito maior por parte dos empreendimentos que passarem, né, essa travessia de forma tranquila, integral. Aqueles que chegarem caminhando ao final vão estar com um fôlego muito desenvolvido para desenvolver outras carreiras e outras trajetórias. E até corroborando aí com o que o senhor falou, aproveitando aqui também a minha colinha, né, o setor de comércio e de serviços aqui no estado de São Paulo tiveram um saldo negativo de mais de 308 mil empregados, né, as seletistas acumulado de janeiro a agosto, né, então a gente vê, mais de 308 mil é muita gente, né, e talvez as pessoas não entendam o quanto é importante essa preservação dos postos de trabalho, e o senhor falou uma coisa muito interessante, que eu acho que talvez ninguém tenha percebido, que nesse momento essa ação, que muita gente discute se é viável ou não, a gente não vai entrar nesse mérito, né, é um investimento, principalmente num momento como esse, que a gente não pode, nesse momento, dizer, olha, a pandemia acaba em janeiro de 2021, a gente não tem a certeza, nem mesmo quando a vacina começar, efetivamente no Brasil, não é, doutor Ivo? Então, se pensar a longo prazo, né, aquele famoso dar um passo atrás para dar dois à frente? É um pouco assim. Aliás, eu costumo fazer uma metáfora em cima disso, porque me lembro muito bem os dias. Eu estava indo a Brasília no dia 17 de março, estava no aeroporto esperando o voo, porque dia 18 teria uma reunião do CODEFAT, onde a gente iria tratar de alguns assuntos. Esse assunto não estava em pauta nessa reunião, porque ele ainda estava em discussão interna, e chegou um e-mail suspendendo a reunião do dia seguinte. Eu voltei, cancelei o meu check-in. No dia seguinte, fui à federação e havia uma convocação para uma reunião na prefeitura municipal. Eu fui muito preocupado para essa reunião, porque as notícias não eram nem um pouco animadoras, mas no correr da reunião eu fui me tranquilizando, porque eu já tinha percebido que pela manhã já tinha sido feita uma reunião com as associações de lojistas dos principais polos de comércio popular da cidade de São Paulo. O Bom Retiro, 25 de março, o Pari, o Brás. Esse pessoal já tinha sido convidado, tinha havido uma conversa, porque ali
logicamente, pela própria dinâmica desses espaços e o volume de pessoas e o volume de ônibus, de pessoas que vinham do interior e dos outros estados para compras e tudo mais, aquilo seria um vetor de transmissão viral fantástica. E eles tinham conversado já com essas associações para apaziguar, e a proposta veio no sentido de pararmos as atividades do comércio não essencial e focando na possibilidade do funcionamento apenas do comércio essencial, e o governador iria fazer um decreto no dia seguinte, iria editar o decreto, bem como a prefeitura, e o prazo desse decreto era 2 semanas. Eu telefonei para o meu presidente, ele falou, bom, nós temos que passar, temos que enfrentar isso, a melhor forma justamente é esse recuo, mas dia 7 de abril, que era o dia do vencimento do decreto, as coisas começaram a voltar ao normal. Então, para quem me pergunta que quando é que isso termina e tal, eu falo, olha, segundo eu sei, dia 7 de abril. No de 2020 não foi possível, vamos rezar para que no 2021 as coisas já tenham caminhado mais e a gente já tenha alguma solução um pouco mais concreta. Muito embora eu acredite que, a exemplo do que aconteceu nos anos 10 e 20 do século passado, a famosa epidemia da gripe espanhola, ela demorou um pouquinho mais para ser dominada e combatida. E, lógico, com efeitos muito mais letais à época, porque nós não tínhamos tantos meios de combate. Sim. Mas eu uso o 7 de abril como uma metáfora de esperança, de que, vencido um período, mesmo que se inicie outro, a gente já terá mais informação, mais ferramentas e mais meios de poder caminhar melhor. Então, as coisas, sim, no meu olhar, estão dessa forma. Eu estou preocupado porque alguns segmentos ainda não encontraram a embocadura da solução e da busca de, pelo menos, a recuperação de parte de suas atividades. Mas boa parte dos segmentos econômicos já reagiu, já se reinventou, já se readequou e muita gente já encontrou caminhos. Conheço, sim, segmentos e pessoas que tiveram resultados altamente positivos, e isso é alentador. A incorporação de novas ferramentas e tecnologias ao trabalho, isso está sendo muito importante. Nós estamos dando um passo gigantesco nesse sentido e não estamos percebendo. Nós, instintivamente, alteramos hábitos, isso é muito importante. As pessoas estão revalorizando pequenas coisas que eram importantes anteriormente. Então, tudo isso está fazendo muito bem a todos. E isso está nos ajudando, está sendo alentador. Porque, sim, o desalento nos empurra para baixo, o alento nos faz vibrar e nos reinventar. Claro que a gente não vai fazer o famoso futurologia, né? Que a gente não consegue prever muita coisa daqui para frente, mas vocês, dentro da FEComércio, claro, conversam com os setores, tem também dentro da FEComércio os assessores econômicos, os economistas que também conversam com esses setores. O senhor falou há pouco que alguns setores ainda não conseguiram, né? Essa engrenagem, né, dessa volta, dessa retomada econômica. Como é que a FEComércio tem trabalhado, então, com esses setores? Se o senhor puder elencar para a gente quais esses setores que ainda enfrentam essa dificuldade de propulsão agora, nesse momento de retomada econômica, e se há algum tipo de pensamento e de conversa da FEComércio com esses setores, para já pensar o início de 2021, o que pode acontecer, né? Tudo ainda muito ponto de interrogação, né? Como a gente fala nos últimos meses, né? Então, o turismo é o que mais sofreu. Quando eu falo turismo, eu estou falando
dos eventos, estou falando da área de restauração, estou falando das festas, estou falando de atividades gregárias. Inclusive, a gente faz um comentário brincalhão, a gestão do SESC é nossa, da Federação do Comércio. E a gente fala assim, puxa vida, vai ser duro a gente chegar no ponto mais alto da nossa capacidade de entrega, porque a nossa especialidade é juntar gente. E, ultimamente, o que não se pode é juntar gente. Pode. Então, nós estamos vivendo esse tipo de contradição. Claro, esqueçamos a questão de viagens internacionais, que elas estão presas a outros protocolos. Mas São Paulo se ressentiu muito. São Paulo é uma cidade de turismo de negócios, de turismo de eventos. Esses recursos estão fazendo muita falta na oxigenação da nossa economia. Eles são muito importantes e estão fazendo muita falta. Isso vai demorar um pouco para ganhar corpo. E tem uma outra questão. Nós descobrimos que a gente consegue fazer mais usando menos, nos valendo da tecnologia, como essa que nós estamos utilizando agora. Nós fazemos reuniões com 200, 300, 500 pessoas com a maior facilidade hoje. Tá certo que fica faltando aquilo que nosso temperamento latino, o nosso jeito peninsular, nós que somos mediterrâneos, gostamos do toque, do abraço, do afago e do olho no olho. Para nós, isso é uma captis diminúcio. Mas, em termos de conteúdos e resultados, creio que as questões estão sendo mais eficientes até. Isso é uma questão que a gente não pode deixar de lado. Esses setores nos preocupam. Os demais ligados a essa área da hospitalidade, eles já estão se adequando gradativamente. A hospedagem, a própria restauração, quer dizer, e inclusive estão encontrando caminhos diversos da valorização, quer dizer, soluções criativas, que a necessidade encaminha, a necessidade inspira. Agora, existem outras questões permeando tudo isso. A nossa indústria, eu nem deveria entrar, esse é um campo que não é o nosso, mas a nossa indústria, ela, de certa forma, por uma questão concorrencial, acabou perdendo um pouco de espaço, mas ela tem uma capacidade instalada grande que, se retomada, vai trazer outros resultados econômicos que compensarão aquilo que a gente deixou de fazer ou de produzir. Isso é excepcional. Quer dizer, na verdade, o que a gente precisa é planejar e executar, mas há espaço para muita coisa. E eu creio que talento não nos falta, infraestrutura não nos falta, e o próprio investimento em infraestrutura vai ajudar a alterar a matriz econômica. E os resultados vão ser partilhados por todos, porque quando você desenvolve a economia, você ganha em produtividade, fatalmente melhora a distribuição de renda, melhora tudo mais. Eu vejo esse momento como um ponto de inflexão, doloroso, mas muito positivo do ponto de vista da oportunidade que nós estamos tendo de olhar para dentro da gente e de dentro para fora, tentar fazer com que as coisas fluam melhor e que a gente se reencontre. Afinal, o Brasil sempre foi um país tão alegre. Eu quero que, mais do que alegre, nós sejamos felizes. E, doutor Ivo, a gente está falando aqui de empresas, de empreendedor, a FEComércio cuidando desses setores e olhando para esses setores.
não posso deixar de falar com o senhor, que foi muito comemorado, a priori, pela FEComércio, a questão da aprovação do Código de Defesa do Empreendedor, que ajudaria muita gente no estado de São Paulo a conseguir talvez se reinventar nesse momento de pandemia. Foi muito comemorado pela FEComércio, mas também em outubro foi vetado de modo integral pelo governador João Dória o Código de Defesa do Empreendedor. Então, eu gostaria que o senhor... a gente está encaminhando para a reta final do Alesp Conecta, mas eu não poderia deixar de ouvir uma palavra do senhor, que é vice-presidente da FEComércio. Bem, a gente não gosta de ver um projeto com esse objetivo, com esse olhar, ter esse tipo de desfecho. A gente respeita, o governador tem lá suas razões, mas no nosso histórico, enquanto FEComércio, nós fomos promotores e implantadores e divulgadores do Código de Defesa do Contribuinte, como apoiamos muito à época, e quem foi o relator no Congresso Nacional foi o governador, então deputado e depois governador Geraldo Alckmin, o Código de Defesa do Consumidor e o Código de Defesa do Empreendedor, ele viria para nós como uma ferramenta de equilíbrio na cidadania. E isso nos frustrou. Mas há a possibilidade desse veto poder ser derrubado, ou sim, nós poderemos ainda, porque, como Humberto Eco diz que toda obra ela é aberta, você pode aperfeiçoá-la. Quem sabe a gente retome, aperfeiçoe e implante. Para também contextualizar, para quem está vendo a gente, escutou a primeira vez sobre o Código de Defesa do Empreendedor, é de autoria de 2 deputados aqui da LESP, de 3 deputados, né, daqui da LESP, o Ricardo Melão e o Sérgio Vitor do Novo, e o Itamar Borges do MDB. Né, então, é por isso que a gente tinha que repercutir isso com o doutor Ivo, que é vice-presidente da FEComércio, e a FEComércio apoiou desde o início esse Código de Defesa do Empreendedor. E eu gostaria de terminar esse Alesp Conecta, doutor Ivo, com esse positivismo que o senhor tem, né? Se o senhor pudesse destacar o que talvez de bom a pandemia trouxe, muita gente fala que as pessoas começaram a olhar melhor para o outro. Eu queria a sua fala, o senhor que foi muito positivo também nas suas falas aqui no Alesp Conecta. Particularmente, do meu jeito de ver as coisas, essa questão do conseguir olhar mais além de si mesmo estava perdida, foi retomada. Então, porque a partir de você consegue ver melhor o outro. É aquela questão de o que eu quero para mim, quero para todos, porque todos tendo aquilo que eu quero para mim, vou ter um entorno muito melhor, muito mais equilibrado. E entre os valores que a gente sempre deve preservar e cultivar, o respeito é essencial, em todos os sentidos. O respeito pelo conhecimento, o respeito pelas diferenças, o respeito pela diversidade, o respeito pela fé e o respeito pelo ser humano, que, na essência, carrega tudo isso e nos faz tão interessantes e tão fonte de riqueza e de arte. Perfeito. Esse foi o doutor Ivo Dall'Acqua, vice-presidente da FEComércio de São Paulo. Doutor Ivo, agradeço então a sua contribuição hoje aqui na Alesp Conecta. Passou muito rápido. Já deixo para o senhor um convite para uma próxima a gente conversar mais, tá bom? Sempre que precisarem ou sempre que quiserem, estou aqui. Perfeito, muito obrigada, doutor Ivo. E você que terminou de ver esse programa aqui, o Alesp Conecta, quer repassar para alguém? Corre lá nas nossas redes sociais e principalmente no canal do YouTube da Rede Alesp. Confira toda a nossa programação. A gente se encontra por aqui logo mais. Tchau!